Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la Carte. O tema de nosso vídeo hoje é sobre a música moderna. Muito bem, amigos. A música moderna vai surgir ali por volta do final do século XIX. O final do século XIX ele foi muito propício para o surgimento de novas formas artísticas. Como nós sabemos, surgiram as várias vanguardas na pintura, surgiram novas formas de abordar ali também as arquiteturas. Dessa maneira, então, nós temos ali um grande surgimento de um movimento muito criativo no final do século XIX. A música não foi diferente. Nós temos ali que no final do século XIX, a música ela começa a se afastar, digamos assim, do grande público. Esse afastamento é devido a elementos que surgiram ao longo de todo o século XIX. Nós temos ali que, para podermos abordar com maiores detalhes o porquê do impacto e das transformações surgidas a partir deste momento que darão vida à chamada música moderna, temos que voltar um pouquinho ao início do século XIX. Porque no início do século XIX surgiu um período musical denominado romantismo. O romantismo, meus amigos, é um momento, digamos assim, mais glorioso e mais glamuroso para a música erudita e também para seus compositores. O romantismo, a música romântica, interpretava que existiam algumas verdades, algumas realidades que só poderiam ser interpretadas, só poderiam ser externadas e compreendidas por meio das emoções. Dessa maneira, então, o romantismo ele mergulha de cabeça completamente imerso no mais variado mundo emocional. Desta maneira, com essa imersão nas emoções intensas, emoções muito fortes, nós temos que surgirão verdadeiros exageros emocionais. A música romântica era uma música impactante, uma música exagerada, uma música muito grandiosa. Os temas preferidos pela música do romantismo sempre envolviam elementos sobre o oculto, elementos sobre questões exóticas, questões de mundos perdidos, grandes longínquas aventuras, envolviam os grandes sacrifícios amorosos, envolviam lendas, mas principalmente um tema recorrente nas músicas do romantismo eram temas que envolviam o oculto. Esses temas, eles vão sendo elaborados justamente ali a partir do início do século XIX. Cada vez mais a emoção toma conta da música e o indivíduo que nós temos que citar, são dois os indivíduos que são precursores, que vão acabar criando essa questão da emoção na música. Quem vai trazer inicialmente essa ideia da emoção, da passionalidade para a música como ponto central de suas obras é justamente um dos maiores gênios de toda a música erudita. Estamos falando de Ludwig van Beethoven. Beethoven, meus amigos, sempre foi conhecido por ser um compositor muito temperamental, sempre com os nervos à flor da pele. Bom, sobre Beethoven nós vamos fazer aqui um vídeo especial somente detalhando a biografia de Beethoven. No entanto, para nós entendermos o quanto foi importante a transformação por ele trazida ao mundo da música, temos de perceber que é ele que introduzirá no mundo musical essas questões emocionais. Como nós sabemos, todos vocês devem saber, Beethoven ao longo de sua vida foi ficando cada vez mais surdo. Sim, Beethoven, um dos maiores compositores e músicos de todos os tempos, ficou surdo. Mas conforme ele foi ensurdecendo, sua amargura, sua tristeza, suas frustrações foram sendo transportados para as letras de suas músicas. Então suas músicas elas ficam extremamente emocionais, elas ficam carregadas de sentimentos, de emoções. Nós temos aqui, por exemplo, para que vocês possam ouvir, como nós podemos observar que a música ela é carregada de emoções. Trago para vocês aqui uma cena do filme Minha Amada Imortal, onde vocês poderão observar como Beethoven fazia para tocar o piano e também um pedaço de uma das músicas mais lindas que ele compôs, que é a Moonlight Sonata.
perceba que ela é uma música muito emocional. Nós conseguimos perceber, não apenas pelo vídeo que nós vimos, nós conseguimos perceber quão emocional está justamente os elementos dentro dessa letra. Então Beethoven traz essa questão das emoções, do sofrimento. É uma música que você consegue perceber o sofrimento que contém na sua melodia. Além dela, nós temos ali como que Beethoven extrapolava ali um momento de fúria, uma frustração, onde podemos observar, por exemplo, aqui na sua Quinta Sinfonia, esse elemento de fúria e frustração na música que ele compôs. Desta forma, podemos observar o quanto que as emoções começam a ser fortes, começam a ser intensas na música. E, com Beethoven trazendo esse lado emocional, cada vez mais a tensão, a emoção e a grandiosidade vão emergindo e vão crescendo dentro do mundo da música. Porém, por mais que Beethoven seja o precursor da música romântica, né, porque é ele que traz essa questão emocional, quem vai fazer justamente a transformação, fazendo com que a música romântica seja grandiosa e que faça os compositores românticos serem elevados à categoria de grandes gênios, é, na verdade, Richard Wagner. Wagner vai ser o desencadeador de um dos mais importantes movimentos dentro da faceta do romantismo. Estamos falando justamente do nacionalismo romântico. Como nós sabemos, vimos em nossos vídeos de revoluções liberais, depois nós vimos também nosso vídeo a respeito de unificação italiana e alemã, o século XIX ele vai ser sacudido por um movimento em 1848 chamado Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos vai ser um movimento justamente resumidamente, de luta contra a opressão do antigo regime. Dessa maneira, vários países vão desencadear movimentos nacionalistas. Movimentos que estavam lutando pela expansão territorial, como é o caso dos Estados Unidos do século XIX. Movimentos que estavam lutando pela unificação territorial, como é o caso, por exemplo, da Itália e da Alemanha, e movimentos que estavam lutando pela independência de dominações estrangeiras, como é o caso da Polônia, como é o caso da Hungria, que estavam dominados por potências estrangeiras. E dessa maneira, então, estes movimentos surgidos a partir de 1848, com a Primavera dos Povos, desencadeará uma onda nacionalista. Essa onda nacionalista vai ser também importante e influente no mundo da música, fazendo surgir o nacionalismo romântico. Uma música que é muito imponente, grandiosa, uma música que tem uma grande carga emocional, mas é uma carga emocional que é tão grande, tão intensa que ela te avassala. A música ela é impactante. Quando você ouve uma música romântica, mas principalmente uma música de nacionalismo romântico, é uma música impactante. Parece que você está sendo... não tem outra definição. Você está sendo impactado pelos acordes musicais. Quem vai começar a definir esses elementos é justamente a figura de um dos maiores compositores da segunda metade do século XIX, que é justamente Richard Wagner. Richard Wagner está vivendo ali na região da Alemanha, neste momento, né, da unificação. Por isso que ele é um dos exemplares da criação da identidade nacional germânica. Em suas obras, em suas óperas, ele busca construir essa identidade nacional germânica.
Nessa construção das identidades nacionais da Germânia, Wagner então será conhecido por um dos maiores compositores de óperas. E as óperas que Wagner irá compor, irá construir, são gigantescos dramas musicais. Toda a encenação, toda a construção realmente, ela está focada nesse conteúdo épico, nessa grandiosidade patriótica nacionalista construída por ele. Wagner tentava construir óperas que pudessem fundir amplos elementos musicais. Literatura, música, teatro, tudo estava dentro das concepções wagnerianas de concepções artísticas. Dessa forma, Wagner, ele fazia praticamente tudo. Ele comandava todos os elementos da ópera. Ele escrevia o texto, compunha a música, direcionava os atores, dirigia as apresentações, ou seja, ele compunha uma obra artística completa, direcionando na sua atenção. Dessa maneira, ele conseguiu construir grandes elementos, grandes peças musicais que são utilizadas e famosas até os dias de hoje. Uma das mais famosas concepções dessas óperas que Wagner construiu é a ópera que é, na verdade, dividida em 4 partes. É uma única história dividida em 4 partes. Estamos falando justamente do chamado Anel do Nibelungo. Neste Anel do Nibelungo, Wagner vai construir uma epopeia musical, teatral, literária, do qual ele vai costurar as principais lendas germânicas e tentando evidenciar, tentando construir justamente uma identidade mítica para a Germânia. Essa ópera em 4 partes, o Anel do Nibelungo, ela tem primeiramente, a primeira parte chama-se Das Rheingold, que seria o Ouro do Reno. Depois nós temos Die Walküre, que seria a Valquíria. A terceira parte é Siegfried e, por fim, Götterdämmerung. Götterdämmerung seria o crepúsculo dos deuses nórdicos. Dessa maneira, então, Wagner constrói todo um elaborado de lendas que vai ser caracterizado, identificando, justamente criando identidade mítica e nacional para a região da Germânia. Repare que quando Wagner cria isso, ele cria uma estética, toda uma visualidade que existe nesse quesito. São óperas que descrevem verdadeiros momentos, Nós podemos observar, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês observarem, a parte do início da ópera, da parte ali do Ouro do Reno, porque a ópera conta o seguinte, ela conta uma epopeia envolvendo os deuses, os duendes, as ninfas do rio, todas girando ao redor da história de um duende, um gnomo que rouba o ouro do Reno, rouba o ouro das ninfas do rio Reno e faz um anel de ouro que desperta a cobiça nas pessoas e que quem é o possuidor deste anel também terá os seus elementos, seus sentimentos mais negativos, cobiça, ódio, rancor. Esses sentimentos negativos são aflorados. Esse anel poderoso, ele vai permeando toda a história com vários heróis, com lutas contra dragões, com os deuses, contra Ymir, Odin, enfim, com todo aquele elemento de mitologia nórdica que nós conhecemos. Tudo isso está inserido dentro dessa epopeia do Wagner, do Anel do Nibelungo. Ouça aqui um pedaço da primeira parte do Anel do Nibelungo.
Agora, eu quero que você ouça como que ela cria uma narrativa. Como que a ópera de Wagner cria uma narrativa? Perceba que neste momento, onde estão sendo forjados peças, onde nós podemos observar e perceber claramente que a orquestra, a música, nos faz os sons da forja criando os metais. Mas indiscutivelmente a parte da ópera que é mais famosa é indiscutivelmente, inegavelmente, o Voo das Valquírias. Ouça agora um pedaço e perceba o quanto que essa música ela é impactante, ela é avassaladora, ela nos parece que está realmente gerando impactos em nós, ela nos causa um impacto muito grande. Por isso nós falamos que a música romântica é grandiosa e épica. Ouça o Voo das Valquírias, pelo menos um pedaço. Dessa maneira, amigos, nós podemos observar o quanto que a música romântica, o nacionalismo romântico era grandioso, querendo criar uma identidade. E não era só na Europa que isso aconteceu. Nós tivemos exemplos de nacionalismos românticos, criadores de identidades nacionais, também aqui no Brasil. Mas aí é um pouquinho diferente. Aqui no Brasil, pessoal, nós não temos uma tentativa de criação de uma identidade nacional brasileira, mas influenciado pela visão eurocêntrica do século XIX. Vamos lembrar que no século XIX ainda era visto como a Europa o grande radiador da verdadeira sociedade, da sociedade perfeita, da sociedade pura, principalmente a inglesa. Então nós temos que neste momento, influenciado por essa ideia eurocêntrica, nós temos um movimento de europeização. Esse movimento de europeização é justamente a tentativa de criar uma identidade europeia aqui. Como assim? Transformar os brasileiros em europeus. Nós temos nesse momento, pessoal, que até vai surgir aqui no Brasil, um movimento que é o de embranquecimento. Havia uma visão de que o Brasil não se desenvolvia por completo, porque o Brasil era principalmente, digamos assim, ele era formado principalmente por mestiços de brancos com indígenas, de brancos com negros, ou seja, não era um país puro. Uma visão muito forte ainda no século XIX, essa ideia de pureza. Nesse ponto, então, como poderíamos fazer para o Brasil se desenvolver? Poderíamos branquear o Brasil. Essa ideia de branqueamento incentiva muito a imigração de brancos europeus para o Brasil. Era uma ideia muito forte naquele momento. E isso fica evidente quando analisamos esta obra. Perceba nessa obra aí, né, meus amigos, a Redenção de Cam, quando nós temos aqui 4 figuras. Perceba que nós temos no canto direito um homem branco, nós temos ali em pé do lado esquerdo uma mulher negra,
correto? No meio sentada já uma jovem que já é mais mulata, não é verdade? E no colo dela nós temos uma criança branca. Essa era a ideia da época. Se você casasse, por exemplo, uma pessoa que era mulata, uma mestiça de branco com negro, se casasse ele com um branco, ela nasceria mais branca. E se você continuasse casando pessoas mestiças com pessoas brancas, chegaria um momento que nós teríamos apenas pessoas brancas. Repare que a mulher que está em pé, perceba que ela está até com um olhar assim, parece que ela está falando assim, graças a Deus que nasceu uma pessoa branca, totalmente branca. Essa ideia de europeização, de incutir valores europeus aqui no Brasil, é o que nós temos ali o grande mote do romantismo aqui no Brasil. Esse nacionalismo romântico, o romantismo no Brasil, ele vai ser dessa forma. E nós temos um grande compositor, um dos maiores compositores de música erudita brasileiro, que viveu nessa época e fez grandes músicas maravilhosas, mas com essa vibe de introduzir elementos europeus aqui. Estamos falando de Carlos Gomes. Carlos Gomes, ele é muito conhecido pela sua maior ópera, O Guarani, que, quando nós ouvirmos, perceba agora, ouça agora justamente a abertura da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Você percebe o quanto que o Guarani, essa abertura de Guarani, é parecido com as músicas que nós ouvimos do Wagner? Grandiosidade, grande apelo patriótico, grande impacto. É justamente esse ponto que nós temos nesse romantismo. E, sim, não é similar à toa, porque ela está, se você pegar a peça, o personagem central do Guarani, né, que tudo bem, não foi escrito pelo Carlos Gomes, mas a ópera é do Carlos Gomes. E quando foi escrito, também foi escrito nessa questão. Os valores defendidos lá pelo indígena lá, o Peri, né, que era o índio central que se gira lá, o romance, não são valores de uma mentalidade indígena, nativa brasileira, mas são valores europeus. É aquele herói romântico, é o herói europeu romântico que sacrifica em prol do amor. Ele é um herói muito parecido com o próprio herói escrito por Wagner na sua terceira peça do Anel do Nibelungo, que é o Siegfried. Os valores, não que seja fisicamente parecido, mas os valores defendidos por Siegfried são muito próximos dos valores defendidos aqui pelo Peri, naquela ideia de como o mundo funciona, um mundo heróico, mas pautado por valores europeus. Nesse quesito nós temos então esse romantismo aqui no Brasil, mas veja, o romantismo, o nacionalismo romântico, mas o romantismo como um todo é pautado pela grandiosidade, pela impactação, pelas músicas grandiosas, cheios de sons grandiosos que vêm para impactar você, para avassalar você. É justamente nesse momento também de auge de música romântica que nós temos o surgimento da música moderna. A música romântica era muito exagerada. Nesse momento, no final do século XIX, nós temos então que surgirá um afastamento do grande público. Por quê? A música romântica, ela fica cada vez mais exagerada, mais impactante, ao ponto de que o grande público não consiga mais acompanhar a complexidade das músicas. As músicas elas vão ficando cada vez mais complexas. Há uma necessidade de conhecimento musical até para conseguir apreciar a música romântica. Isso faz com que o grande público se afaste desses grandes compositores. Então o que nós temos? Nós temos uma diminuição das encomendas, a glamourização sobre os compositores vai caindo. Tudo isso começa a acontecer ali no final do século XIX, a partir de 1890 em diante. Isso significa que a música vai ter uma grande transformação. Essa música carregada, complexa, ela vai acabar se transformando no que nós chamamos de música moderna.
Porque é necessária uma adaptação. O grande público não se interessa mais por essas grandes óperas. Nós temos então de entender que há uma preferência desse grande público por músicas mais simples, mais suaves, com uma complexidade menor, músicas mais populares. Por isso, o grande público não mais enche, lota casas de concerto. Dessa forma, nós temos ali também uma influência da tecnologia. Porque também ali no final do século XIX e tal, vão se aperfeiçoar ali técnicas de gravação. Dessa maneira, com o crescimento de rádio, gravação, músicas mais simples são preferidas. E as pessoas não mais lotam os concertos, os grandiosos concertos, porque preferem ter nas suas casas esses dispositivos que ainda eram restritos, com certeza, mas esse fato de surgir dispositivos gravadores faz com que as pessoas prefiram, em vez de ir para um concerto e ficar lá um tempão escutando uma música e não entende nada, ele possa ouvir na sua casa, ele possa ouvir ele pelo rádio, que vai se popularizando, ele possa ouvir nesses locais de mais conforto para ele, justamente melodias mais simples, que ele possa entender e quem sabe até ele possa até executar também. Então veja essas transformações ocorrendo nesse momento. Mas aí se pergunta, professor, mas o que vai acontecer com a música erudita? Ela vai mudar. A música erudita, ela vai continuar crescendo, mas como? Ela fica restrita aos meios acadêmicos, às universidades de música, aos conservatórios musicais, onde os músicos continuam compondo, continuam complexificando, mas as complexidades agora são diferentes das complexidades românticas. Nesse momento, temos de entender que cada vez mais haverão experimentações nas músicas. Experimentações essas justamente que vão ser influenciadas pelas vanguardas. Nós temos então que as vanguardas artísticas do século XIX irão influenciar o surgimento da música moderna. Porque surgirão, em termos musicais, novas formas de fazer música que são reflexos daquelas pinturas impressionistas, expressionistas, cubistas, certo? Então nós temos que agora a música ela vai estar envolvida com essas experimentações da mesma forma que os artistas plásticos realizaram experimentações envolvendo luz solar, envolvendo emoções, envolvendo cores puras. Agora os músicos também realizarão essas experimentações. E eles, como estão agora restritos ao meio acadêmico, né, restritos principalmente às grandes universidades de música, aos grandes conservatórios, eles vão continuar experimentando em termos de sonoridade, porque quem ouve agora a música que ele produz consegue entender e também conseguirá entender as ousadias que eles vão propor. Músicas onde teremos tonalidades inversas, quebras de melodias, coisas que o grande público não entende. Não entendia e não entende muitas vezes até hoje. Mas músicos profissionais que vivem única e exclusivamente para a música entendem, compreendem as ousadias desses músicos e compreendem justamente essa pegada moderna, transformadora, que também era a pegada da arte plástica. Lembre-se, a arte plástica estava cansada daquele formato, digamos, engessado, aquele formato pautado pelas regras, as regras neoclássicas, pelas regras renascentistas, pela aquela beleza idealizada grega. E ousaram. A arte plástica ousou contra isso. E a música também vai ousar, mas ela vai ousar contra essa temática exagerada que era o romantismo. É nesse viés, é com essa pegada que vai surgir no final do século XIX a primeira das vertentes das músicas modernas, que é a música impressionista. A música impressionista, ela vem de encontro, ela é uma reação contra os exageros proporcionados pelo romantismo. O romantismo é aquela temática avassaladora, impactante, grandiosa, exagerada, com óperas como as do Wagner, lá o Anel do Nibelungo, que duram horas e horas. Nós temos que a música impressionista, ela é uma música muito mais, digamos assim, mais suave. Não que ela seja mais simples, mas ela é uma música mais tranquila. Por quê? Ela não está focada em impactar o ouvinte.
Ela está focada não em impactar o ouvinte, mas em criar uma atmosfera que envolva o ouvinte. O ouvinte, ele é, digamos assim, envolvido em uma atmosfera musical. A música vem chegando de leve, ela vem chegando te envolvendo, ela vem te abraçando aos poucos. Por isso que nós temos uma transformação. A música romântica, ela vem te impacta, como se fosse um impacto em você. A música impressionista, ela vem te envolvendo lentamente. Quando você menos percebe, você está envolvido em toda a atmosfera musical. Da mesma forma que nós temos aqui o quadro, o criador desse movimento impressionista, né? O Impressão Nascer do Sol, do Claude Monet, que é o criador do impressionismo, perceba que esse quadro ele também cria uma atmosfera, né? Veja só que ele não nos mostra as coisas totalmente, nós temos que nos deixar ser envolvidos pela imagem do Monet. Dessa maneira, nós temos também que a música impressionista nos envolverá. Quem é o criador desses elementos, quem é o criador dessa temática, dessa pegada impressionista, né? O que vai trazer essas transformações é Claude Debussy, ou Claude Debussy. Nós temos ali, pessoal, que sua obra, para aquele momento onde surgiu, ela não era uma obra muito acessível. Por quê? Por mais que ela não seja uma obra impactante, ela é carregada de técnica. As inovações e as ousadias desses compositores é a utilização de novos instrumentos, de novas maneiras, de novas técnicas para criar uma música carregada de sonoridade, mas uma música carregada de sonoridade que não seja pesada ao ouvir. Uma música que consiga criar elementos que envolvam o ouvinte para que o ouvinte se sinta bem, se sinta bem ao ouvir a música. Dessa maneira, essas técnicas criadas por Debussy, né, vão abrir a porta para essas novas técnicas utilizadas na música. A música de Debussy, Prelúdio à la Siesta de um Fauno, é classicamente a música que abre essas novas técnicas, essa nova abordagem. E essa música, vocês vão ouvir pelo menos a parte introdutória dela agora. Infelizmente, né, meus amigos, nós não podemos mostrar todas as obras e todas as peças musicais que foram realmente as construtoras dessas inovações musicais, criando a música moderna, né? Nesse momento, então, nós temos aqui o Prelúdio de la Siesta do Fauno de Debussy, né? Mas eu vou deixar alguns links aqui na descrição para algumas outras músicas do Debussy. Além de Debussy, nessa vertente, nessa vibe, digamos assim, de música impressionista, nós temos também Maurice Ravel. Maurice Ravel, ele até começou a estudar música no Conservatório de Paris, mas ele achava, digamos assim, a música desenvolvida pelo Conservatório de Paris muito acadêmica, muito certinha. Dessa maneira, então, ele sai do Conservatório de Paris, ele sai em 1895 e vai continuar realizando seus próprios estudos musicais. Fica 3 anos desenvolvendo essas novas técnicas, essa nova sonoridade, porém ele vai acabar retornando ao conservatório em 1898 para finalizar os seus estudos formais. E é de Ravel uma das músicas mais interessantes a respeito disso. Essa música é o Bolero de Ravel. E perceba que, apesar de teoricamente ela ser uma música simples, vocês vão reparar que é uma melodia única. Digamos assim, que é uma melodia que vai e volta. Mas eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte: ela começa com poucos instrumentos. A música, digamos, ela vai até o final da sua melodia. Quando ela retoma a sua melodia, perceba que ela reinicia. Quando ela se reinicia, ela reinicia com novos instrumentos, com maiores instrumentos, até que toda a orquestra está tomada pela musicalidade, pelos instrumentos que são utilizados. Então, aos pouquinhos, ela vai te envolvendo, ela vai tomando conta de você, e quando você menos percebe, você está ouvindo toda a orquestra, com toda a sua pompa, com todo o seu esplendor, tocando essa música que te envolveu aos poucos.
Dessa maneira, a música impressionista, perceba, né? Nós vimos ali como ela nos envolve, aos pouquinhos entrando a caixa, depois o oboé, depois clarineta, e como nós percebemos, está toda a orquestra tocando. Nesse momento, pessoal, nós temos que ver que é a música impressionista que abre a porta para a música moderna. Da mesma forma que foi a pintura impressionista que abriu a porta para as vanguardas artísticas, na música também é importante essa vertente impressionista. Como podemos observar, meus amigos, a música do século XIX ela é muito variada. Tivemos ali na primeira metade do século XIX as temáticas grandiosas, as temáticas nacionais, a impactação com a música do romantismo. No entanto, já ao final do século XIX, influenciado pelas vanguardas artísticas, pelas experimentações, pela novidade, pelas gamas e pela ânsia de uma modernidade, nós já vimos ali abrindo a porta para várias mudanças e principalmente aprofundamentos musicais, a música do impressionismo. A música do impressionismo, ela abre a porta para uma nova variedade musical e essa nova variedade musical também irá aprofundar em mais estudos, em mais influências sobre as pinturas da vanguarda e da modernidade. Mas aí fica para um próximo vídeo. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se ele trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho, compartilhe e ajude o História à la carte a se transformar num canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau!